Entre a boa fama e o perfume, o que você escolhe? Entre o nascimento e a morte, o que você escolhe? Salomão, aqui no capítulo 7 de Eclesiastes, ele traz uma série de conselhos práticos. E ele inicia exatamente por aqui. O versículo 1 diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O que ele está ensinando aqui com esse conselho prático? Ele está dizendo o seguinte, que a boa fama, ou seja, a boa reputação, o bom nome, ele vale mais do que o perfume. Se nós pararmos para pensar no perfume, nós podemos encontrar perfumes com aromas agradáveis. Mas por mais agradável que seja aquele aroma, ele tem uma curta duração. Entretanto, a boa fama, a boa reputação, ela pode perdurar além da morte de alguém. Pense em pessoas que morreram, pessoas que deixaram uma história, um marco. Pense em outras que já caíram no esquecimento. A Bíblia mesmo fala, em 2 Crônicas 20, sobre um rei chamado Jeorão. Ele tinha uma péssima reputação. E diz lá que ele morreu e não deixou saudade. Deveríamos fazer esse tipo de pergunta para nós mesmos. Será que se eu partir hoje, eu vou deixar saudade? Muitos já devem ter ouvido falar até a respeito daquela ilustração sobre uma viúva com seu filho no velório do marido. E os conhecidos, os amigos do falecido iam à frente naquele velório e davam uma palavra ao público dizendo a respeito daquele homem, como ele viveu, como ele era uma pessoa agradável, como ele tinha sido uma pessoa boa e assim por diante. A certa altura, a viúva, ela não aguenta e cutuca o filho e diz: vai lá, vai até o caixão e olha se realmente é teu pai que está ali naquele caixão. Porque tudo que estão falando a respeito dele não é verdade. Então só pode ser uma outra pessoa. Então, quando uma pessoa tem uma boa reputação, ele deixa um bom exemplo, ele deixa uma boa marca, ele deixa uma boa história. Secularmente, no Brasil, todo 1º de maio, a tendência é que muitos brasileiros se lembrem de Ayrton Senna, um piloto de Fórmula 1 vitorioso, e até mesmo após a morte dele foi descoberto atitudes positivas que ele tinha realizado enquanto ele tinha vida, a maneira como ele contribuiu com muitas vidas e com muitas organizações. Entretanto, nós que cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós como servos de Deus, nós podemos deixar uma boa reputação. Não precisamos ter uma fortuna, como tinha Ayrton Senna, mas nós podemos sim deixar uma boa marca. É por isso que ele traz essa colocação aqui na segunda parte, quando ele afirma que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, porque ele está olhando por esta ótica, dentro dessa perspectiva. Ele segue aqui dizendo que é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam isso ao seu coração. Bom seria se nós não precisássemos ir a um funeral, a um velório, para aplicar esta situação da morte à nossa vida. Esta realidade de que um dia nós iremos partir. E aí nós iríamos viver de uma maneira mais adequada no tempo presente. Nós iríamos, de fato, avaliar as nossas decisões, como nós estamos investindo o nosso tempo, e se de fato, em todas as nossas relações humanas, nós estamos sendo coerentes com o que a palavra de Deus nos orienta. Se estamos sendo cristãos íntegros, irrepreensíveis, que zelam pelo temor de Deus e em colocar em prática atitudes cristãs, que são realmente visualizadas através da manifestação dos frutos do Espírito, através de atos de bondade, longanimidade, temperança, fé e assim por diante. Que a nossa oração no dia de hoje seja esta: Senhor, nos ajude a deixarmos aqui uma boa reputação, uma boa fama, uma boa marca, porque até mesmo quando um verdadeiro servo de Deus parte
para a eternidade, ele pode ainda assim ganhar almas para o reino de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, escolher o caminho da boa fama. Deus te abençoe e um ótimo dia.